família hoje não se resume a homem e mulher mais. E a nossa legislação ainda está parada no tempo nesse sentido. Independente se a família é formada por um pai solteiro, por um pai homossexual, né? Não interessa, é o vínculo familiar que é o bem mais precioso que a gente tem que focar. E foi a minha primeira preocupação quando ele chegou para mim e disse: mãe, eu sou gay. E a minha primeira fala para ele: você sabe que a gente vive num estado que é homofóbico e que se mata muito homossexuais. Pegar um material desse e deixar na sua casa em exposição só para os seus familiares e amigos mais próximos é um crime. Não saia daí, porque o Via Legal está no ar. Já não era sem tempo. O INSS garantiu a um homossexual o direito de ficar 4 meses afastado do trabalho para cuidar do filho adotivo. A decisão inédita reconhece a existência de um novo modelo familiar e pode ter reflexos também em tribunais de todo o país. Na casa do pequeno João Vitor, o Dia dos Pais é uma data comemorada em dobro. O menino foi adotado por esses 2 homens que vivem juntos há 17 anos. No Dia dos Pais é 2 presentes na escolinha, né? No Dia das Mães a avó normalmente vai lá representar, né? E no Dia dos Pais é sempre 2 presentes. Na realidade ele só, quando crescer, vai ter essa despesa, né? Vai ter que ter. João entrou para a família quando tinha apenas 3 meses e em 2 anos de convivência transformou a vida do casal. Olha, eu não consigo nem imaginar a nossa vida sem o João hoje, sabe? Não tem o que dizer. Ele veio, é um anjo transformador, sabe? Veio para iluminar todo... não é um amor sem tamanho. O desejo de adotar surgiu dos trabalhos voluntários em abrigos que atendem crianças abandonadas. Eles procuraram o juizado da infância e garantem, foram tratados como qualquer casal. Depois de serem considerados aptos, esperaram 1 ano por João. Os 2 lembram, foi amor à primeira vista. A gente chegou lá, era essa joia rara aí. Ele tava no meio e agarrou o Lucimar aqui assim, eu aqui assim, né? E ficou abraçado, e ficou segurando, e nos olhando. E as assistentes sociais desatinadas aí, né? Elas ficaram numa emoção, assim, que elas moveram o mundo para que a gente pudesse sair com o João lá naquele dia. Lucimar conta que não entendia nada de bebês e que já no primeiro dia, a caminho de casa, passou por alguns apuros. O neném ficou comigo no carro e daí a pouco ele começou a chorar. E eu liguei pro Rafa, vem aqui, por favor, que eu não sei o que fazer, né? Porque como a gente tinha entrado na fila de adoção para uma criança até 5 anos, independente de sexo e tudo, a gente não esperava que viesse o neném, podia vir com mais idade, que seria o mais normal, digamos, né? Hoje o casal garante, tira tudo de letra. Não, hoje em dia a gente até dormindo já troca a fralda dele. Esse aprendizado foi ainda mais difícil porque quando João chegou, nem Rafael, nem Lucimar puderam se dedicar ao filho em tempo integral. Conseguiram apenas 10 dias de folga e logo tiveram que voltar ao trabalho. No INSS, receberam a seguinte informação: mulheres que adotam têm direito à licença maternidade, homens não. Para o bebê, isso é importante, esse cuidado especial, esse carinho, esse amor que se dá para uma criança quando ela chega no lar. E foi isso que a gente não pôde dar para o João e foi isso que o João não recebeu. Os pais não se conformaram com esse tratamento diferenciado e acionaram a Junta de Recursos, um órgão da própria Previdência Social. Alguns meses depois, veio a resposta. Em uma decisão inédita no Brasil, a licença maternidade foi concedida a um homem, sem que ele precisasse brigar na justiça. Lucimar vai ficar 120 dias só por conta de João. O INSS chegou a recorrer, mas a Câmara de Recursos, uma espécie de segunda instância administrativa, confirmou o entendimento. A Lei de Benefícios da Previdência Social, 8.213, ela é de 1991. Então, em 91, a relação homoafetiva não tinha os efeitos reconhecidos, jurídicos reconhecidos. Isso vai ocorrer agora, recentemente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que a letra da lei ficou em 91, né? E a sociedade avançou.
E se a gente continua aplicando apenas a letra da lei, quer dizer, apesar da sociedade ter avançado, então a gente vai cometer injustiça. A Previdência também levou em conta outro aspecto. Tão importante quanto respeitar os direitos dos homossexuais é garantir a proteção da criança. O direito não é só do segurado, é também da criança, de ter esse primeiro contato com a família. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente estendeu ao filho adotado os mesmos direitos do filho nascido na família biológica. Juntas há 4 anos, Eridan e Valesca também têm uma filha adotiva. Elas consideram a decisão um avanço e defendem. Mais importante que julgar quem está no papel de pai ou de mãe é respeitar o direito da criança. Eu acho que o amor é o foco, independente, sempre, seja numa adoção, seja numa relação afetiva. Os direitos têm que ser reconhecidos porque formou-se o vínculo do amor. Independente se a família é formada por um pai solteiro, por um pai homossexual, né? Não interessa, é o vínculo familiar que é o bem mais precioso que a gente tem que focar. Esse magistrado do Tribunal Regional Federal em Brasília também reconhece a importância do novo posicionamento da Previdência e avalia que a medida pode ajudar a reduzir a demanda judicial. O entendimento do INSS, acolhendo já a licença maternidade para um casal de homens que vivem juntos, é louvável, porque vai evitar que essas questões cheguem aos tribunais superiores. A mudança de postura da Previdência é mesmo um marco, mas quem entende do assunto não tem dúvidas. Os homossexuais só vão ter todos os direitos garantidos sem precisar recorrer à justiça quando o país alterar a legislação. Hoje as leis não permitem, por exemplo, que esses brasileiros incluam os companheiros como dependentes no plano de saúde e nem recebam pensão por morte. É um desgaste, é cansativo. Tudo na sua vida você tem que brigar. Somos assim e queremos ser reconhecidos como tal e respeitados como tal e que os nossos filhos também sejam. Para esta juíza, que recentemente concedeu a 2 mulheres o direito de se casarem no civil, o Congresso já deveria ter começado a discutir essas questões. Na avaliação dela, o descompasso das leis brasileiras é o pior tipo de discriminação que o país pode impor aos homossexuais. A família hoje não se resume a homem e mulher mais. E a nossa legislação ainda está parada no tempo nesse sentido. Isso precisa ser enfrentado pelo Congresso Nacional. Enquanto o Congresso não se pronuncia, Rafael e Lucimar comemoram a decisão inovadora da Previdência. A licença maternidade demorou, mas chegou acompanhada de muitos significados. Pra gente conseguir essa licença foi excelente, sabe? Veio pra mudar realmente, né? Valeu a pena, sabe? Já valeu no início pro João estar com a gente, que é o menino iluminado, o anjo. O João tá desempenhando bem aquilo porque ele veio ao mundo, né? Pra mudar realmente, e ele tá mudando. Mas muitas mudanças ainda são necessárias para que os homossexuais tenham todos os direitos respeitados. Em muitos casos, a justiça continua sendo a única alternativa para essa parcela da população brasileira. E é para melhorar o atendimento a quem se sente excluído que o assunto virou tema de um debate em Recife. Quem já passou pela experiência garante. Assumir a homossexualidade não é uma decisão fácil. O primeiro desafio é conquistar o apoio da família. Venho de uma família de 10 irmãos, né? Dos 10, um homem e 9 mulheres, né? E a única que tem uma relação homoafetiva sou eu. Fui apresentando para a mamãe que a minha sexualidade não mudaria a minha vida, não é? Não mudaria a minha vida. Eu continuaria sendo mulher, não é, cidadã e lutando pelos meus direitos. Fernanda e Irene são militantes. Elas trabalham diariamente pela garantia dos chamados direitos homoafetivos, uma luta em favor da diversidade, pela garantia da igualdade entre homens e mulheres, sejam eles hétero ou homossexuais. Porque a gente encontra, em geral, nas instituições, eu falo na educação, eu falo na própria saúde, a saúde é discriminatória. A educação é discriminatória. E com esse avanço judiciário, promovendo esse encontro, ele vai passar a ouvir, a conhecer a realidade de cada cidadão e cidadã. Irene se refere ao Congresso Nacional de Direito Homoafetivo, realizado no Recife.
Durante 2 dias, especialistas de diversas áreas, inclusive do meio jurídico, debateram o tema no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Durante muitos anos de Câmara de Família, comecei a reconhecer que essas uniões mereceriam também serem inseridas, virem para dentro desse conceito mais aberto de família, de entidade familiar, com os mesmos direitos. No âmbito do direito das famílias, o direito do ambiente sucessório e previdenciário, imposto de renda e todas as consequências que tem se ser pertencente e reconhecido como uma entidade familiar. É então uma mudança de nome. O conceito de família está no centro de um debate fundamental. Afinal de contas, a maioria dos homossexuais que procura a justiça está em busca de direitos ligados ao tema. A busca pela partilha de patrimônio que foi construído em comum, a busca de estabelecimento de obrigações de alimentos, quando existe dependência econômica de um com relação ao outro, a busca de solução de conflitos de guarda, de filiação, porque pode haver a filiação garantida efetivamente ao casal homossexual. E o judiciário tem caminhado no sentido de garantir esses direitos. O Via Legal já mostrou a história da recifense Edileuza, que precisou brigar para ter acesso à pensão deixada pela companheira. Apesar dos avanços e dos bons exemplos, quem defende a igualdade avalia que o país ainda tem um longo caminho pela frente. Existem alguns passos ainda a serem dados do ponto de vista legal, que é a garantia de acesso ao casamento, a garantia também de outros direitos, não só relativos à questão familiarista, e nesse sentido o Estatuto da Diversidade Sexual faz uma proposta bem mais ampla de ser um microsistema que possa garantir esses direitos. Ao abordar o tema, a Justiça Federal abriu espaço também para o relato de vítimas da homofobia. Não só aquele preconceito indireto, mas também o que se revela por meio da violência física. Dona Leonora sente até hoje a falta do filho que foi assassinado. E foi a minha primeira preocupação quando ele chegou para mim e disse para mim, mãe, eu sou gay. E a minha primeira fala para ele, você sabe, que a gente vive num estado que é homofóbico e que se mata muito homossexuais. Apesar da dor, Eleonora teve forças para criar o movimento nacional Mães pela Igualdade. Hoje ela é uma das líderes do projeto que procura garantir direitos aos homossexuais. Eu comecei a perceber José Ricardo dentro de uma sociedade preconceituosa e que não tinha uma legislação, que não tinha uma política afirmativa para os homossexuais. Nem tinha para o travesti, nem tinha para a lésbica, principalmente jovens que ainda não tinham consciência ainda dos seus direitos. Por causa da história pessoal e da luta contra o preconceito, Dona Leonora foi uma das palestrantes do Congresso. Hoje lutamos por justiça. Lutamos para que a gente criminalize os crimes de homofobia. Parte da história de um povo é contada a partir da descoberta de objetos que conseguiram resistir à ação do tempo. E eu não estou falando apenas de peças de antiquário, mas também de fósseis. Essas raridades ficaram centenas ou até milhares de anos debaixo da terra. Hoje tem muito valor e por isso mesmo são alvo de criminosos que tentam lucrar com a venda desses produtos. Só mesmo com a ajuda de filmes e livros é que podemos imaginar como foi a vida na Terra há milhares de anos. Uma variedade de espécies e criaturas que, claro, já não existem mais por aqui. Parte do conhecimento que os estudiosos têm sobre essas espécies vem da descoberta dos fósseis. São vestígios de seres que viveram naquela época e foram conservados em rochas ou em outros materiais. Este peixe aqui, por exemplo, é do período Cretáceo, tem 110 milhões de anos e foi encontrado aqui mesmo no Brasil. Algumas dessas raridades estão expostas no Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. São os únicos registros que nós temos do que aconteceu na Terra antes de nós estarmos aqui. Então o homem é muito recente, eu conto de 3 milhões de anos para cá. Eu tenho um animal que viveu 154 milhões de anos atrás. Uma história fascinante que atrai muita gente. É o caso deste geólogo que também é dono de um antiquário e tem uma pequena coleção de fósseis. Esse fóssil de um Ammonites. Existem poucas coisas, né, no meu entender, mais bonitas que isso aqui.
né? E esse aqui, por exemplo, também. Esse aqui é um amonites que ele foi opalinizado. Então você pode ver que tem certas nuances, como se tivesse um fogo interno. Então, a beleza que me chamou a atenção primeiro. Algumas peças de Fernando foram herdadas do pai, outras compradas no exterior. Isso porque hoje a venda de material pré-histórico não é permitida no Brasil. Isso aí tá restrito às instituições de pesquisa. Hoje você não tem mais um colecionismo, a não ser que a pessoa compre um fóssil em outros países, né, e traga para cá. Como é o caso de alguns que eu trouxe da Europa, né, fósseis do Marrocos, por exemplo. Nos Estados Unidos também você tem um comércio, né? Apesar disso, ainda tem gente que insiste na comercialização de fósseis. Estes foram encontrados numa tradicional feira de antiguidades em São Paulo. Entre os objetos apreendidos pela Polícia Federal estão uma presa de mamute fossilizada, conchas, pontas de flechas, lanças e uma tanga marajoara de cerâmica. Os produtos arqueológicos e fósseis brasileiros, eles são bens da União. Como bens da União, eles não são passíveis de comércio. Então, uma vez que eles estavam sendo comercializados, essa pessoa, esse agente, ele incorre no crime de usurpar bem da União. É um crime previsto na Lei 8.176, no seu artigo 2º, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. A origem do material só pode ser comprovada após a análise dos peritos. Só então a polícia deve ouvir o expositor que não estava no local durante a operação. O caso ainda vai ser julgado pela Justiça Federal. As peças apreendidas devem ser doadas para museus ou instituições de pesquisa. Uma vez que o cidadão verificar que ele está sendo exposto ao comércio de alguma forma, comunique a gente, comunique a Polícia Federal, comunique o IFAM para que sejam tomadas as providências, ou seja, seja investigado quem realmente está investigando e recuperar isso, porque isso é patrimônio de todos. Um patrimônio de todos que deve ser cuidado e preservado por quem entende do assunto. Segundo especialistas, esse tipo de material só tem valor histórico e científico se estiver sob os cuidados de geólogos ou paleontólogos. De repente, se você me acha um peixe em que ninguém descreveu, isso me faz entender um momento em que nenhum cientista conseguiu, você pode montar uma história muito mais bonita e interessante. Pegar um material desse e deixar na sua casa em exposição só para os seus familiares e amigos mais próximos é um crime. Nada adianta proteger uma reserva se em volta desse espaço o cenário é de destruição. Em todo o Brasil sobram exemplos de desrespeito às chamadas zonas de amortecimento. Uma realidade que resume bem uma combinação perigosa: a falta de consciência da população e a negligência do Estado. Nada de caneta ou caderno. Para essa turminha, a aula de hoje será ao ar livre. Eles vão aprender na prática como cuidar da terra. Muitas plantas que eu nunca vi aqui. Aprendi como plantar uma árvore, certo? Maria Vitória nem imaginava que existia uma floresta tão perto do colégio. Ela e os amigos adoraram o passeio. Eu achei legal porque além da parte que já tem que a própria floresta já fez, eles ainda estão tentando restaurar essa parte que não tinha. Como a reserva fica localizada no município em que os alunos estudam, acaba sendo um atrativo porque é um ecossistema, né, presente dentro do município deles e que eles têm até curiosidade e interesse de conhecer mais. A floresta de Soretama, no norte do Espírito Santo, é mesmo um lugar perfeito para uma aula de ciências. E a reserva não é a única área de proteção ambiental da região.
É só andar mais 50 quilômetros para contemplar as árvores centenárias da floresta de Goitacazes. Uma mata atlântica bastante desenvolvida, né? São solos férteis, né? Úmidos. Aqui nós temos espécies de jequitibá e de sapucaia, de guaribu preto, né? Bastante desenvolvidas. Por se tratar de unidades de conservação, nenhuma atividade que possa agredir o meio ambiente é permitida nesses locais. Uma lei federal aprovada há 12 anos estabelece que toda unidade de conservação precisa ter um plano de manejo. Além das normas para o uso da área, o documento também deve trazer regras para garantir a preservação do entorno. Mas aqui no Espírito Santo, o governo ainda não tomou essa providência. Em pelo menos 6 reservas, as chamadas zonas de amortecimento continuam desprotegidas. É uma região que está assim, vivendo, né, uma explosão da indústria do petróleo e tem inúmeros empreendimentos no entorno da unidade, portos, estaleiro, plantas químicas, poços de exploração, né? Diversas culturas, por exemplo, que são plantadas no entorno da reserva, por exemplo, culturas que são altamente demandantes de uso de agrotóxico, por exemplo. No caso do Espírito Santo, proteger essas áreas fica mais difícil, porque a extensão das zonas de amortecimento ainda não foi definida. O Ministério Público entende que as reservas estão sob constante ameaça. Por isso, pediu na Justiça que o governo delimite as faixas de proteção o mais rápido possível. E isso pode acabar por afetar os objetivos que a própria unidade de conservação foi criada. Quando essa zona de amortecimento vier a ser criada, já se perdeu o que se queria proteger. Então nós não temos mecanismo, infelizmente, isso aí enfraquece muito a nossa atuação como órgão ambiental. Ao analisar o pedido, a Justiça deu um prazo de 180 dias para que as reservas de Soretama, Comboios e Goitacazes criem as zonas de amortecimento. Na tentativa de evitar a condenação, a União alegou que a ordem não poderia partir dos tribunais, mas sim de um decreto do Executivo. A zona de amortecimento, como ato complementar à unidade de conservação, tem que observar a mesma natureza jurídica do ato que criou a unidade de conservação, a mesma natureza jurídica e hierarquia. Longe dos tribunais, o responsável pela floresta de Goitacazes garante: as providências já estão sendo adotadas. Nós iniciamos já há 1 ano e meio a elaboração do nosso plano de manejo, né? E o plano de manejo prevê o estabelecimento da nossa zona de amortecimento. E estamos terminando esse trabalho. Até o final desse ano nós já teremos essa zona de amortecimento definida. É um item importante para a conservação porque vai te dar instrumento para você poder trabalhar para a gestão da unidade, né? Para o responsável pela reserva de Comboios, a criação das zonas de amortecimento também esclarece um outro ponto importante: qual deve ser o trabalho de cada órgão ambiental na região. Aqui a Prefeitura Municipal de Linhares, ela fiscaliza e licencia. Nós temos o órgão estadual, que também fiscaliza e licencia. Nós temos o IBAMA. Nós temos o Instituto Chico Mendes, nós temos o Instituto de Defesa Agroflorestal, né? Então, a definição dessa zona de amortecimento, ela também vai clarear muito a respeito das responsabilidades institucionais de cada um desses órgãos. Maria Vitória ainda não conhece as leis ambientais, mas já sabe por que é tão importante preservar a natureza. Sempre, porque as próximas gerações ainda vão ver e vão utilizar dela. Em todo o país, são cerca de 70 parques nacionais. O número de unidades de conservação também não é pequeno. Se você quer saber quais são esses espaços e o que diz a lei para garantir a proteção das reservas, acesse este endereço.
Dia Legal está terminando. Pela internet você pode rever as reportagens que mostramos hoje e também as edições anteriores do nosso programa. Anote aí, youtube.com/CJF. Eu te espero na semana que vem. Até lá!